Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos irmãos que se encontram aqui na nossa sede. Boa noite também àqueles que nos acompanham através do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se todos acolhidos e abraçados. Aqueles que desejarem a magnetização das águas, podem separar um recipiente, uma garrafinha e deixar próximo a si, que ao final da nossa atividade, os benfeitores espirituais farão a sua magnetização. Antes de iniciarmos com a prece, que antecede a palestra, eu gostaria de convidá-los para amanhã, um momento de preces e radiações, que acontece todas as quartas-feiras, às 19 horas, presencialmente e também transmitido pelo Facebook. É um momento onde doamos bons pensamentos, doamos a nossa prece com muito amor a todos aqueles que necessitam dessa prece e certamente vai chegar a todas essas pessoas que necessitam nesse momento, que são tantas. Então, aqueles que desejarem podem, a partir das 19 horas, acompanhar aqui na sede mesmo ou através do Facebook. Convido a todos também para um momento diário de oração a partir das 9 horas da manhã. Acontece todas as manhãs, independente de ser feriado ou não, assim como as atividades da casa, que independe de feriado, tem atividade na casa. Tá? Então, aqueles que tinham essa dúvida, vamos sanar. Então, não existe feriado para a nossa casa, nós estamos sempre aqui em atividade. Então, eu convido a todos para fecharem seus olhos, mentalizarem a figura do Mestre, calmando o nosso coração, aquietando a nossa mente. Vamos fazer uma conexão com o alto, pedindo a presença de Jesus, através desses benfeitores amigos que nos orientam, nos auxiliam nessa casa, para que possamos, através da palestra pública de hoje, assimilar os ensinamentos de Jesus e colocá-los em nosso dia a dia, em nossa rotina, nos tornando pessoas melhores a cada dia, nos tornando mais caridosos, benevolentes, indulgentes, perdoando o nosso próximo e transmitindo o amor a todos os nossos irmãos. Assim, envolvidos nesse bálsamo de amor, pedimos a licença para iniciarmos a atividade da noite de hoje. Que assim seja. A palestra doutrinária hoje está a cargo do Sr. Paulo Salerno, trabalhador dessa casa, que vai falar um pouco sobre o carnaval na visão espírita. Bom trabalho, Sr. Paulo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria recebê-los aqui em nossa casa, uma alegria também recebê-los, os internautas que estão a nos assistir. A presença de todos nos engrandece e, sobretudo, nos traz estímulos para o nosso trabalho de todos os dias. A solidariedade, ela é fundamental para a nossa existência. Vamos, portanto, ao nosso tema, que é sempre bom revermos e entendermos o risco, muitas vezes, que corremos quando inadvertidamente deixamos as sensações, as emoções, mas as dissolventes, principalmente, a tomarem conta de nós. É preciso, então, todo um trabalho de atenção. Como tem acontecido em anos anteriores, esse ano não foi diferente, observamos no carnaval, inadvertidamente, as criaturas aplaudindo, cenas menosprezando Jesus, o nosso mestre.
E assim fazem essas escolas, porque nós aplaudimos esse tipo de espetáculo deprimente. Porque se nós vaiássemos, eles não repetiriam no ano seguinte. Ou se até mesmo desclassificássemos uma escola de samba que trabalhasse essas questões de menosprezar a religião de quem quer que seja. Não importa qual a religião. Ela tem que ser preservada e tem que ser, como tal, observada e dar a liberdade a cada um expressar-se conforme o seu credo, com respeito às demais e aqueles que não acreditam nem em Deus, nem em Jesus ou qualquer outra espiritualização, que também continue a respeitar aqueles que querem se espiritualizar. Vamos encontrar aqui, principalmente em duas fontes, mas também no Conduta Espírita, mas eu me baseei aqui no livro Nas Fronteiras da Loucura e no Entre Dois Mundos. Nas Fronteiras da Loucura, são descritas ali atividades de socorro a encarnados e desencarnados, desenvolvidas por uma grande equipe espiritual sob o comando do Dr. Bezerra de Menezes, nos dias de carnaval de 1982. E Entre Dois Mundos é o relato de socorro espiritual a trabalhadores do Evangelho, encarnados que passavam por grandes perigos. Então são duas obras que recomendo a leitura, é muito importante para o nosso enriquecimento. Uma outra questão também que nós podemos observar, que essa obra Nas Fronteiras da Loucura, sendo de 82, nós naquela época ainda vivíamos os momentos iniciais de uma liberação de sexualização que hoje está estampado em qualquer programa infantil. E já naquela época se observava. E aquele início que nós fomos acostumando pouco a pouco, porque as mudanças, assim como para o vilipêndio não, o menosprezo à condição moral começa a ser degradada de pouco a pouco, também a liberdade vai sendo suprimida de pouco a pouco. Naquela época, era o ficar. Lembra-se? Gabavam-se os adolescentes de ter ficado com 4, 5, com 10, com 15. Hoje, como estamos? Porque somos permissivos. Deixamos que uma parcela de criaturas com baixíssima formação moral dizer e ditar regras para as famílias. Aplaudimos muitas vezes. Mas vamos aqui ao nosso tema. Descreve então Nas Fronteiras da Loucura Manuel Filomeno de Miranda. Logo depois que eu retornara à vida espiritual, percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas que a envolviam, desde as mais condensadas, próximas à área física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano na crosta. São vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta, que de alguma forma sofrem-lhes a condensação perniciosa. Então o planeta Terra, como um todo, por essa falta de moralização mais apurada, produz estas faixas vibratórias concêntricas e que se expandem na medida em que vão ganhando força. Por exemplo, nós vamos ver aqui mais adiante a descrição desse momento lá no Rio de Janeiro durante um dia do carnaval. Então, ali, tendo o epicentro o Rio de Janeiro, o epicentro São Paulo, o epicentro Porto Alegre,
essas faixas vibratórias saindo daí, elas vão formando toda essa mentalização, essas ondas mentais constituídas por nós. Nós que estamos encarnados e nós os desencarnados. A grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca e radiações dos que participavam ativamente, enlouquecidos, e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos, afetava para pior a imensa área de trevas ao tempo em que esta influenciava os seus mantenedores. Também descrição de Manuel Filomeno nas fronteiras da loucura. O que significa dizer que todos nós contribuímos de alguma forma. Eu vou assistir o desfile da escola tal. Muito bem. Primeiro consulte a ti mesmo qual o sentimento que te leva a assistir esse desfile. Qual é a tua intenção? O que tu quer preencher ali de sentimentos, de emoções, de sensações? E aquilata para ver o que tu vai recolher dessa assistência, somente de assistir até mesmo pela televisão. Cada um tem a sua própria consciência. E essa consciência vai sendo ampliada na medida em que nós vamos nos espiritualizando, seja na confissão religiosa que for, não só no espiritismo. Diz até mesmo Gandhi, quando foi perguntado a ele qual é a melhor religião, e ele não teve dúvida em responder: a melhor religião é aquela que te faz melhor, ou que leva o homem a se melhorar moralmente. Então, continuando ainda Manuel Filomeno de Miranda, descrevendo: nesse período instalam-se lamentáveis obsessões coletivas que entorpecem multidões, dizimam existências, alucinam valiosos indivíduos que se vinculam a formosos projetos dignificadores. O que significa dizer que inadvertidamente nós entrando nesse plano vibracional, nessa faixa vibracional, nós podemos até mesmo comprometer o projeto, o plano da nossa reencarnação. Vamos, Entre Dois Mundos, no capítulo 4, vamos ver o que também Filomeno de Miranda fala a respeito de afinidade. Por isso que eu fiz aquela pergunta: qual é o sentimento que te move a assistir um desfile de uma escola de samba ou de um bloco carnavalesco? Qual é o sentimento? Qual a sensação que te leva a assistir? Quais as emoções que afloram naquela hora? Então, aqui Manuel Filomeno de Miranda vem falar a respeito de afinidade. Acurando a vista, podia perceber que, não obstante a iluminação forte, pairava uma nuvem espessa onde se agitava outra multidão, porém de desencarnados, mesclando-se com as criaturas terrestres de tal forma permeada que se tornaria difícil estabelecer fronteiras delimitadoras entre uma e outra faixa de convivência, entre encarnados e desencarnados. Tal é essa permissividade que nós oferecemos pela afinidade com esses nossos irmãos desencarnados. Continua ainda Manuel Filomeno dizendo que, tornando insuportável a situação de cada uma dessas vítimas voluntárias, está se referindo aos encarnados. Porque quem é que vai para assistir um carnaval obrigado? A não ser o trabalhador que está lá ganhando o seu. A grande maioria vai para festas mundanas. São voluntários, portanto.
repito aqui a frase dele, tornando insuportável a situação de cada uma dessas vítimas voluntárias do sofrimento futuro, porque agora é festa, mas a quarta-feira de cinza chega. Os parasitas espirituais que se lhes acoplam são os obsessores que os dominam, explorando suas energias, atiram-nos aos abismos da luxúria cada vez mais desgastante, do aviltamento moral, da violência, a fim de mantê-los no clima próprio que lhes permite a exploração até a exaustão de todas as forças. Alguns até desencarnam, como nós vamos observar aqui. Passada a onda de embriaguez dos sentidos, os recaldos da festa se apresentarão nos corpos cansados, nas mentes intoxicadas, nas emoções desgovernadas, e os indivíduos despertarão com imensa dificuldade para adaptar-se à vida normal, às convenções éticas, necessitando prosseguir na mesma bacanal até a consumpção das energias. Em face, continua Manuel Filomeno de Miranda, dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual, perturbadora da sociedade terrestre, quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídos e sincronizam com as mentes desarvoradas. Prestemos atenção. Continua a narrativa de Filomeno de Miranda entre os dois mundos. É muito difícil, no momento, estancar-se a onda crescente de sensualidade, do erotismo, da depravação nas paisagens terrenas, especialmente em determinados países. Então, Manuel já está nos adiantando que é difícil mudar esse quadro, porque há quem compactua, financia, sustenta, não só com a presença, mas com recursos financeiros, esse tipo de atividade. E ele diz, por que isto? Porque as autoridades que governam algumas cidades e nações, com as exceções compreensíveis, estão mais preocupadas com a conquista de eleitores para os iludir do que interessados na sua educação. Basta ver, para todos nós que aqui estamos, quantos estamos assistindo hoje aqui uma atividade espírita. Compare o número de quem está assistindo esses desfiles que estão acontecendo. A grande maioria. Nós somos a minoria que ainda resistimos. Todos aqui conhecem uma feira livre, onde compramos verduras, legumes, frutas. Não é? Pois não surpreendam-se, porque nesses locais de festejo, na atualidade, no presente momento, há bancas, a exemplo de feira livre, vendendo drogas de todo tipo, livremente. Por quê? Porque estamos nos tornando cada vez mais permissivos. Estamos nos deixando levar por mentes perversas para destruir a sociedade humana. Não é por falta de aviso que esses benfeitores vêm nos chamando a atenção há muito tempo. Mas vamos lá. Onde é que se originou o tal de carnaval? Tem duas fontes de origem.
nas festas populares dos povos antigos, que se entregavam aos prazeres coletivos. E depois, nas festas romanas, chamadas Saturnália, quando se imolava uma vítima humana previamente escolhida. E a terceira fonte, nas bacanalias da Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio. Vamos explicar cada uma delas. Saturnália ou Saturnal significa festa romana em honra de Saturno, nas quais predominava a licenciosidade, a orgia. Na bacanália ou bacanal significa festim dissoluto, devassidão, orgia, festas antigas em honra de Baco. Quem é Baco? Deus romano do vinho. Dionísio, quem é? Deus grego da vinha e do vinho. Podemos encontrar isso em qualquer pesquisa que se faça por aí. Voltando ao livro Nas Fronteiras da Loucura. Por que ainda vige entre nós essa devassidão? Então, justificativas para esse evento. Diz Dr. Bezerra de Menezes: necessidade de descarregarem-se as tensões e recalques, segundo alguns estudiosos do comportamento e da psique. Nós sempre conseguimos uma desculpa para tudo. E nós criamos, nós somos seres inteligentes, criativos. Mas vamos agora a composição desse verbete chamado carnaval. O verbete carnaval foi composto com a primeira sílaba das palavras carne nada vale. Quem dá essa definição? Bezerra de Menezes, também encontrado aqui no livro Nas Fronteiras da Loucura. Esta é uma festa dos sentidos. Sentidos. Quem é que tem sentido? O corpo físico. O espírito tem sentimento, que ainda não está desenvolvido. Festa dos corpos, dos sentidos físicos. As criaturas enlouquecem-se, esquecem-se, melhor dizendo, dos escrúpulos, do pudor, confundindo-se numa linha comum de alienação. E aí eu lembro de alguns estudiosos do comportamento humano e dentro do espiritismo também, onde eles alertam para que nós não errássemos de atitude, que nós pudéssemos responder uma simples pergunta. E conforme for a resposta, nós faremos ou não faremos. A pergunta é essa: o que eu estou tentando fazer agora? Eu posso fazer isso na frente da minha mãe? Se a resposta é não, eu tenho que abandonar o projeto. Porque se eu não posso fazer isso da frente da minha mãe é porque não é bom. Agora pergunto, eu posso fazer isso na presença de Deus? Sabendo que Deus está em nós? Como nós nos permitimos a tal aberração? Falta de condição moral desenvolvida. Por isso que ele coloca aqui numa linha comum de alienação. Não é comigo, Deus não está me vendo, a minha mãe não está aqui, já até morreu. Também, outra razão que nos apresentam como justificativa para manter essas condições
Expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e dos pródromos da razão, mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Natural que se permitam, nestes dias, os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins. É de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus. É possível isso? Mas assim ainda somos. Ainda somos assim. A conferir no livro Nas Fronteiras da Loucura, no meu caso aqui na página 52 da minha edição. A população invisível ao olhar humano era acentuadamente maior que a dos encarnados. Disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas, que eram telecomandadas. Estimulavam a sensibilidade e as libações alcoólicas de que participavam. Ingeriam drogas, utilizando-se dos comparsas no corpo físico. O que significa dizer? Que eles tomam os encarnados para servir as suas más paixões. Somos serviçais dos desencarnados, nos prestando a sermos vampirizados por eles. Também nessa população invisível de desencarnados, eles se interligavam a desmandos e orgias lamentáveis. Uns magotes desenfreados atacavam os burlescos transeúntes, transmitindo-lhes induções nefastas. Davam início, assim, a processos nefandos de obsessões demoradas. Misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino, verdugos e técnicos de vampirização do tônus sexual, em promiscuidade alarmante com inúmeros encarnados. O que significa dizer, em outras palavras mais simples, eles nos fazem escravos de suas vontades, eles, os desencarnados, menos esclarecidos. E o que o Espiritismo esclarece, portanto? Que o pensamento altera o meio, atrai pensamentos semelhantes. Tudo começa no nosso desejo, na nossa vontade, no nosso pensamento. Muitos fantasiados haviam obtido inspiração para suas expressões grotescas em visitas a regiões inferiores do além, onde encontravam larga cópia de deformidades e fantasias de horror. Na hora do sono fisiológico, essas criaturas desdobradas iam ao plano espiritual para escolher a sua fantasia. Porque eu quero brilhar na avenida. Consequências nefastas. Moléstias graves se instalam em oportunidade dessas. Comportamentos morais se alteram sob o açodar dos apetites desmedidos. Distúrbios afetivos surgem após tais ilusões que passam. Sossobros financeiros ficam em cobranças demoradas. Homicídios tresvairados, suicídios alucinados, paradas cardíacas por excesso de movimentos e exaustão de forças. Desencarnação por abuso de drogas. Tudo isso acontece, gente, mas não aparece na mídia, porque o que deve aparecer é só o dito encanto. No ambiente convulsionado da orgia, naturalmente que o médium terminaria por assimilar altas cargas de fluidos perniciosos que lhe perturbariam o equilíbrio, tornando-se fácil presa de situações e influências nefastas. Isso se referindo ao médium. Agora, imagina aquele que não tem esse compromisso com a doutrina espírita.
O advento da televisão trouxe para a intimidade doméstica altas cargas de informações que nem sempre podem ser digeridas com facilidade, propiciando se assistam programas portadores de carregadas mensagens negativas. E depois de desligado esse aparelho de televisão, nós ainda guardamos na nossa mente, por um bom tempo, aquelas cenas que os nossos olhos observaram, que os nossos sentidos perceberam, da música, das sensações. E vamos ao leito para colocar o nosso corpo a dormir, e aí seremos novamente vampirizados por esses benfeitores, porque querem se aproveitar daquelas cenas que estão guardadas no nosso subconsciente. Como diz aqui, agita-se durante o processo do sono, detendo-se nas cogitações não superadas ou partindo em direção das sugestões que foram captadas, com sérios distúrbios para o equilíbrio e a paz pessoal. Estamos apressando porque o nosso tempo está terminando. Também aqui falam que a legalização desses bacanais é para o turismo, para lucros. Mas aí também perguntamos ao mestre, o que ele me ensinou? Ele disse que era impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou eu sirvo Mamon, a figura mitológica do material, do ouro, da posse, ou sirvo Deus? A escolha é nossa. E qualquer uma das escolhas que tivermos, teremos consequências. Manuel Filomeno de Miranda fala tudo isso aqui. Como esquecer de uma das lições da coleção André Luiz, em que o autor descreve a migração de falange de espíritos trevosos, mas parecendo sombras a se aproximarem das cidades brasileiras em um carnaval? Diz André Luiz, o ar fica irrespirável. Muitos espíritas ingenuamente julgam que a participação nas festas de Momo, tão ao agrado dos brasileiros, não acarreta nenhum mal à nossa integridade psicoespiritual. E de fato, não haveria prejuízo maior se todos pensassem e brincassem num clima sadio de legítima confraternização. Infelizmente, porém, a realidade é bem diferente. Nós vamos adiantando aqui. A festa terá fim um dia? Esse carnaval? A festa é vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinantes e que um dia desaparecerão da terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão nem promiscuidade. Manuel Filomeno de Miranda, Nas Fronteiras da Loucura. Nenhum espírito equilibrado em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Emmanuel fala assim a Chico Xavier. Há nesses momentos, segundo Emmanuel, de indisciplina sentimental, o largo acesso das forças da treva nos corações e às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. A ação altamente meritória seria a de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho.
e o livro no Conduta Espírita, assim vai nos falar, pela psicografia de Valdo Vieira, André Luiz. O espírita deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. O Espiritismo esclarece quais são as consequências dos atos, deixando para nós escolhermos os caminhos. Portanto, meus irmãos, fica aqui essas breves palavras sobre essas considerações a respeito do carnaval. Meditemos a respeito, consultemos os nossos sentimentos, as nossas sensações, as nossas paixões e vamos obter respostas que talvez vamos nos envergonhar um pouco. Muito obrigado pela participação a todos vós que nos assistiram aqui na presença e todos vocês que também estão nos assistindo pelo Facebook. Até lá, boa noite a todos. Passo a palavra à nossa irmã Beth Lima para as considerações finais e a condução na prece. Muito obrigada, seu Paulo. Então vamos nos encaminhando para o final da nossa atividade, que é o passe. Eu peço aos aplicadores de passe que se posicionem, por gentileza. Então, ainda com o coração asserenado, em conexão com o alto, pedimos aos benfeitores espirituais dessa casa que nos envolvam a todos em luz, em amor, em harmonia e serenidade. Que cada célula do nosso corpo físico seja envolvida e banhada em amor, elevando o nosso bom ânimo, trazendo equilíbrio e paz. Pedimos a esses mesmos benfeitores que alcancem os nossos familiares com esse passe, que façam asepsia de cada ambiente do nosso lar, deixando lá fluidos de amor, de paz, de harmonia e equilíbrio. Pedimos também a esses abnegados amigos que magnetizem as águas expostas, colocando nelas o remédio necessário para cada um de nós. Assim, cheios de gratidão ao Pai, ao Mestre Jesus e a esses queridos amigos, pedimos então a licença para encerrarmos a atividade da noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela presença, todos que nos acompanharam pelo Facebook. Tenham todos uma boa noite.